carinhosamente com um forte aplauso em nome do Senhor Jesus. Por favor, pastor Cristian. Aleluia, glória a Deus. Podeis sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero, antes de iniciar, eu quero dar a oportunidade para o irmão João trazer uma saudação. Vem aqui, irmão João. Na verdade, é o evangelista João Batista, né? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Obrigado ao pastor Júnior, pastor Christian, pela oportunidade. Hoje estou me sentindo mais à vontade aqui na igreja. Naquele primeiro culto que aqui participei, eu ainda estava bastante emocionado pela oportunidade que Deus está nos dando de poder desenvolver um trabalho. Mas hoje eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e de agradecer a todos que têm aceitado, o nosso pedido de oração e continuar pedindo que os irmãos orem para que o nosso estado seja bem conduzido, nosso trabalho seja profícuo e todas as pessoas, independente de cor, raça, credo, posição social, sejam alcançados com os benefícios que o nosso estado tem que ter e fornecer. Então eu quero agradecer hoje pela oportunidade, desejar que Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs. E estaremos sempre que possível aqui, pastor Júnior, participando com os irmãos, até porque eu pertenço à igreja lá de Nova Mutum. E minha filha, eu e ela tínhamos feito um pacto, um acordo, podemos assim dizer, que mesmo eu estando aqui em Cuiabá durante a semana, ela me disse: pai, e agora, quem que vai me levar na igreja? Então assim, eu disse para ela: minha filha, o pai vai procurar estar aqui todo domingo para te levar na igreja também. Minha filhinha tem 8 anos de idade. E pelas razões realmente da distância e da necessidade de estarmos aqui sempre na segunda-feira, na primeira hora, geralmente eu tenho que vir ao domingo. Então eu tenho pedido para que a minha esposa, meus irmãos lá possam dar essa assistência a ela, porque é importante que nossos filhos realmente compreendam, conheçam da palavra de Deus, e é importante que nós possamos dar esse exemplo de cristãos iniciando na nossa casa, lá onde que as pessoas não nos veem, mas sim somente as pessoas da nossa casa nos veem. Então é importante nós termos esse bom relacionamento na nossa casa, o bom exemplo, porque a sociedade, ela inicia na família. Então nós precisamos realmente na nossa casa servirmos de bons exemplos, principalmente para os nossos filhos, porque nossos exemplos falam muito mais do que nossas palavras, e é importante que nós vivamos aquilo que a palavra de Deus diz e aquilo que a ética, a moral, os bons princípios nos orientam. Então que Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. O irmão João congrega conosco já há pelo menos uns 8 anos, né, irmão João? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, por favor. Jonas capítulo 1. Versículo 1. Quem é servo de Deus, fala glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar nessa noite a respeito de quando Deus decide tratar um servo. Quem acha que precisa ser tratado por Deus, fala aleluia, Jesus. Quando Deus decide tratar um servo. Jonas capítulo 1, versículo 1, quem encontrou fala glória a Deus. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, e com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Amém? Se você quiser, permaneça com a Bíblia aberta, vamos orar. Pai,
A Tua palavra é tudo para nós. Nós cremos que o Senhor está aqui e nós precisamos que a Tua palavra venha falar conosco, que eu diminua e o Senhor cresça, e que o Espírito Santo tenha liberdade para ministrar o meu coração, o coração do meu irmão, que o Espírito Santo venha ser o mestre, que o Espírito Santo venha nos convencer dos nossos pecados, que o Espírito Santo venha nos transformar, que o Espírito Santo venha fazer a obra que Ele quer e deseja fazer. Nós queremos cooperar contigo e dar liberdade para que o Espírito Santo cumpra em nós o seu querer. Pai, trabalhe, Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu disse, se Deus permitir, eu quero falar a respeito de quando Deus decide tratar um servo. Nós temos visto ao longo do mundo, ao longo da história do mundo, muitos exemplos de ódio na humanidade. A gente viu, por exemplo, mais próximo de nós, quando Hitler exterminou 2/3 dos judeus da Europa. Mas nós temos visto nos nossos dias, por exemplo, muito ódio ainda na terra. Temos visto o Estado Islâmico decapitar crianças, né? Feitos as mais barbáries, os atos terroristas em toda a Europa, na França, na Bélgica, na África, em tantos outros lugares. Poderia falar aqui da América do Sul, as Farc, um tempo atrás na Irlanda tinha o IRA, isso e aquilo. Ou seja, não falta um exemplo para nós de ódio na humanidade. E na época de Jonas, também havia um outro império chamado Império Assírio, que era o terror do povo de Israel, que era o terror daquele povo em qual Jonas convivia. Para ele, aquele povo era terrível. E Jonas era um homem que tinha suas qualidades, mas também tinha suas fraquezas. Jonas, ele tinha sentimentos contraditórios dentro dele, e Deus precisava lidar com isso. Ele tinha um medo terrível do Império Assírio. Ele tinha lá os seus problemas com aquele povo. E de repente Deus pega e fala com ele e quer enviá-lo como profeta para aquele povo que ele odiou uma vida toda. Então, Jonas, ele tinha que lidar com tudo isso, não é? E esses assírios, eles queriam tomar a terra do povo de Deus. E quando eles entravam numa terra para tomar aquela terra, eles tinham pelo menos 3 principais motivos. As primeiras coisas que eles procuravam, em primeiro lugar, era matar o rei. Porque matando o rei, o que acontecia? Aquele povo ficava sem governo. Em segundo lugar, eles procuravam matar, né, o sacerdote, porque se eles matassem o sacerdote, aquele povo ficava sem consultar a sua divindade, ou seja, ficava sem esperança. E em terceiro lugar, eles procuravam matar o profeta, porque matando o profeta, aquele povo ficaria desorganizado em relação à palavra, eles não teriam quem daria aquela palavra para organizar aquele povo. Então, aqueles inimigos, quando eles vinham e eles ameaçavam atacar aquele povo, eles queriam matar o rei, matar o sacerdote e matar o profeta. E a palavra do Senhor nos diz que o detalhe é que Jonas era filho de Amitai, e Amitai era o profeta daquele povo. Então Jonas cresce convivendo com aquela ameaça de que a qualquer momento aquele povo viria e a sua casa, a sua família seria o principal alvo. Jonas nasceu, conviveu e cresceu com a ameaça de um império terrível, assassino, que a qualquer momento poderia vir até a sua casa para pegar o seu pai. E ele cresce com esse medo dentro dele. Mas chega um momento que os anos se passam e o que acontece é que Jonas se torna o profeta. Agora a ameaça real era com a sua própria vida. Agora, a qualquer momento, ele seria o alvo principal daquele império terrível que era o Império Assírio. Sabendo de todas essas coisas, Deus decide tratar o seu servo. Imagine se fosse você. Imagine se fosse você que conviveria com esse medo de a qualquer momento alguma coisa começou a acontecer na sua vida. Mas chega um momento que as coisas se complicam, porque Deus chega para Jonas e fala: Jonas, você vai pregar para eles. Você não vai mais ficar esperando, não. Você vai de encontro. Você se levanta e vai para a cidade de Nínive e prega para eles. Irmãos, graças a Deus que Deus falava com Jonas e que Jonas ouvia a Deus. Você ouve Deus falar com você? Glória a Deus. E Deus pode pedir para você o que Ele quiser, sim ou não?
Deus pode pedir para você, sim ou não? Pois é. Teve muitas vezes que Deus falava com Jonas e Deus falava para Jonas, vai lá e ora para o irmão João Batista. Ele ficava faceiro, ele ia. E às vezes Deus chegava para Jonas e falava, Jonas, olha, tira um período de consagração. Ele ia. Aí tem uma hora que Deus chega para Jonas e fala, Jonas, vai lá para Nínive e prega lá. A Bíblia fala que ele se dispôs, mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. Quem está entendendo até aqui, fala glória a Deus. Como você reage quando Deus te pede algo difícil? Você já pensou nisso? Como que você reage quando Deus te pede algo que você não está preparado? Quando algo que você nunca imaginou que Ele pediria, não é? Imagine, por exemplo, que Deus resolve que Jonas seria a resposta para aquele povo. E Jonas, ele não queria ser a resposta para aquele povo. Ele quer fugir disso, ele quer fugir desse compromisso, não é? E então Deus começa a tratar com ele. E eu quero dizer para você, meu irmão, que você é a resposta de Deus para alguém. Quem crê nisso, fala glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, você é a resposta de Deus para alguém? E quando você quer fugir do seu alvo de resposta, problemas podem acontecer. Não é? Jonas era a resposta de Deus para aquele povo. Ele quis fugir do seu alvo de resposta. Vai para Nínive. Ele se dispôs para ir para Tarsis, para o outro lado. E quando isso aconteceu, e quando isso acontece conosco, Deus tem que nos ensinar. Então a primeira lição que eu aprendo com a vida de Jonas, quando Deus decide tratar um servo, é que é possível ser um servo de Deus e ter uma enfermidade na alma. Fala para a pessoa que está do teu lado, é possível ser um servo de Deus e ter uma enfermidade na alma. Somos sabedores que a alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, não é? Então, é possível abrigar sentimentos ruins na nossa alma. É possível ser servo de Deus e algo aqui dentro não ir bem, não é? Então, quando Deus resolve tratar isso em Jonas, nós vimos que algo acontece. Ele fala, não, nisso não, isso eu não quero, não é? Então, não era só Nínive que precisava de Jonas, mas era Jonas que precisava de Nínive. E então Deus começa a trabalhar, Deus começa a preparar, da mesma maneira como às vezes Deus pode pedir para você, aquela pessoa chata que trabalha com você, aquele chefe, aquele vizinho, aquela pessoa difícil, de repente é só Nínive. De repente não é ela que precisa de você, é você que precisa dela. De repente Deus colocou aquela pessoa difícil na sua vida, que é para lidar com você, que é para tratar com você, que é para trabalhar em algo na sua vida que você não reconhece, mas que Deus está vendo. Quem crê que isso pode acontecer, fala glória a Deus. Você conhece alguma pessoa difícil? Quem conhece? Aleluia. Quem sabe você é a resposta de Deus para ela. Amém, irmãos? Então, Deus cria que Jonas era a resposta para aquele povo, mas Ele falou, para esse povo não, para esse povo não. Então, quando Deus pede essa missão difícil para ele, isso doeu nele. Ele falou, não, Deus não me ama, mandar bem na cova do leão, Deus não, isso deve ser o diabo, não é? Mas não era, e Deus queria tratar em Jonas, mas ele não estava disposto a isso. Sabe, gente, quando Deus quer tratar a nossa alma, é como se você tivesse aberto a sua vida para Jesus. Quem abriu seu coração para Jesus, fala glória a Deus. Amém? Eu vou fazer imagine que você convida, por exemplo, o pastor Júnior, fala, pastor Júnior, vem aqui na minha casa, vem me abençoar, vem fazer uma oração para mim. E quando o pastor Júnior chega lá, o primeiro lugar onde você vai levar o pastor Júnior é lá naquela despensa da bagunça. Quem tem uma despensa da bagunça em casa, aquele quartinho, né? Você já levou o pastor Júnior lá? Nunca levou? Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz isso com Deus. A gente, Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Você ouviu a palavra, estou à porta e bato. Você abriu a porta, mas lá no quartinho da bagunça você não leva. Lá no profundo da sua alma, lá no quarto escuro, você não deixa Jesus entrar. Isso você fala, isso é só meu. Aqui Jesus não mexe. É aquela pessoa que você tem que perdoar. É aquela situação difícil que você vai levar. Nessa área você não quer que Jesus interfere. Você não quer que Jesus mande você fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. E ali não, aqui não, Jesus. Aqui não, Jesus. E é assim que Deus estava fazendo com Jonas.
Deus sabia que tinha um quarto escuro na vida de Jonas, que Jonas tinha um medo. Sabia que Jonas era um servo de Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Os olhos de Deus são como chama de fogo, ele penetra ao fundo do seu coração. E ele sabia que lá no fundo, tinha algo que não estava bem. E Deus não permite, Deus não finge que não vê. Deus fala, eu vou tratar, eu não tenho medo de pôr o dedo na ferida. E é isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, com frio e tudo, com vento e tudo. Deus te trouxe aqui porque fala assim, tem um lugar onde eu quero pôr o dedo. Tem um lugar onde Deus quer tratar. Quem crê nisso, fala glória a Deus. Então o que acontece? Né? Deus pega e fala para Jonas, vai para lá. E Jonas se dispõe, mas dispõe para fugir. E quando ele está lá no navio, não é? Lá no navio, ele começa a fugir. E Deus fala, não, o navio não vai para lá, eu vou mandar um vento contrário, vou mandar uma tempestade. O navio não vai chegar onde você quer que ele chegue. O teu barco não vai chegar onde você quer que chegue, se for no sentido contrário de Deus. E Deus mandou a tempestade naquele barco, e Deus tratou com a vida de Jonas, e nós sabemos, porque Deus não esquece de ninguém, não é verdade? E Deus foi tratando com Jonas, e Jonas dormia naquele navio, como se o problema não fosse com ele, não é? E quando foram falar com Jonas, ele sabia que a tempestade, a causa da tempestade era ele, não é? E ele foge da sua missão, do seu chamado. Ele não queria ser a resposta de Deus para aquele povo. Jonas estava fugindo do Senhor, não é? E aí o que acontece? Jonas era tão homem de Deus, que quando os marinheiros vão falar com ele, falam, não, eu sei que eu sou a causa da tempestade, você quer resolver? Me joga no mar e a tempestade acalma. Olha só que ponto chega uma pessoa doente, ela prefere morrer do que deixar Deus tratar ela. E é possível que nessa noite tenha alguém aqui assim. Prefiro morrer do que perdoar ela. Prefiro morrer do que voltar a falar com meu pai. Prefiro morrer do que ter que procurar minha mãe. Prefiro morrer do que não sei o quê. E Jonas, ele preferia morrer do que deixar Deus tratar ele. Quem conhece alguém assim? Faz para mim ver. Talvez possa ser você. A gente sempre conhece alguém assim, que prefere morrer e ter razão do que ser feliz. Você prefere ser feliz ou ter razão? Pergunta para a pessoa do seu lado, você prefere ser feliz ou ter razão? A razão está matando muita gente. Jonas tinha razão, aquele povo era um povo terrível, mas Deus sabia o que fazia, não é? Então, eu costumo dizer assim, meus irmãos, que Deus tem as suas instâncias para tratar com nós. Não é? O pai, ele tem as suas instâncias para tratar com o filho, e Deus tem as suas instâncias para tratar com nós. Outro dia, né, teve um pastor lá em Nova Mutum, ele falou assim, olha, Deus tem as suas instâncias para tratar conosco. Quando o filho não obedece o pai, Deus usa a polícia, usa o juiz, usa quem ele quer, mas que ele trata, ele trata. Ele podia ouvir o pai primeiro, né? Podia ouvir o pai, mas Deus vai aumentando as instâncias, não é? Então, veja bem, até onde, meu irmão? Até onde? Até onde nós devemos estar dispostos a ir para tratar? Quem é pai e mãe aqui? Faz assim para mim ver. Até onde você está disposto a ir para tratar o seu filho? Até onde um pastor deve ir, pastor Júnior, para tratar de uma ovelha? Mas até onde Deus está disposto a ir para tratar um servo? Deus não abre mão de você. Deus não abriu mão de Jonas. E Deus estava disposto a fazer o que fosse possível e impossível para tratar de Jonas, como um pai que corrige o filho que ama. Então, uma das instâncias que Deus usou para tratar de Jonas foi a tempestade. Para lá você não vai. Para lá você não vai. Se você insistir nisso, as pessoas que estão ao seu redor vão ter prejuízo financeiro. O barco quase que afundou por causa dele. O prejuízo financeiro aconteceu. E no caso de Jonas, né, Deus providenciou então, jogaram ele no mar, providenciou um peixe para levá-lo de volta para a sua missão. E lá no ventre de peixe, Jonas resolveu orar novamente. O barco enfrentando tempestade, nada. A situação ruim, nada. Ele, fugindo da presença do Senhor, não queria mais saber de orar, não é? E às vezes nós só vamos lembrar de orar também quando nós não estamos no fundo do mar, não é no fundo da barriga do peixe. Às vezes a gente só vai lembrar de orar por aquela situação onde Deus quer tratar, quando a gente está no fundo do poço. Então, meus irmãos, não é? Me acompanha aí em Jonas capítulo 2, versículo 7. Então,
Jonas ora assim: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao seu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que prometi eu cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, ele vomitou Jonas em terra firme. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, talvez até o ventre do peixe, o que Jonas fazia era murmurar: Nínive nada, o que Deus pensa que ele é? Para aquele povo eu não vou, para Nínive eu não vou, o que Deus está pensando? Mas quando ele chega no ventre do peixe, ele resolve orar. E quando ele resolve orar, ele, dentro da sua oração, ele fala algo que é tremendo. Ele diz assim: o que eu prometi, eu cumprirei. O voto que eu fiz, eu cumprirei. Mas qual foi o voto que Jonas fez? Aonde está escrito o voto que Jonas fez? Não está escrito na palavra. Então nós podemos subentender que o voto de Jonas era o voto do profeta. E quando o voto do profeta era feito, assim como quando o pastor Júnior se formou lá em direito, você não teve que erguer a mão direita e fazer lá o juramento, assim como o pastor Israel quando se formou lá em odontologia não teve que fazer o juramento. Eu, quando me formei em ciências sociais, tive que fazer um juramento, eu tive que fazer um voto, defender os valores para o qual eu fui chamado. E assim também, quando o profeta era separado, ele também fazia o seu voto, e ele dizia: aonde o Senhor mandar ir, eu irei, o que o Senhor mandar falar, eu falarei. E Deus pega então e fala: então tá bom, vai para Nínive, cumpre o seu voto. Mas na hora de cumprir o voto dele, ele não cumpriu. Você já fez um voto com o Senhor? Agora deixa eu perguntar então, quem que já veio na igreja e cantou assim? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu... Eu não sou cantor igual o pastor Júnior, vocês vão ter que me ajudar. Vamos lá? 1, 2, 3, de novo, lá. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como ponte sobre as águas, flecha que acerta o alvo. Em qualquer Quem já veio aqui diante do altar e cantou esse hino pelo menos uma vez? Faz assim para mim ver. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você também tem uma Nínive. Você também disse em qualquer hora, em qualquer lugar. Se você veio diante do altar e disse: Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar, Deus está esperando você ir. Sacode a pessoa que está ao seu lado e fala: você é a resposta para alguém. Não deixa de ser a resposta, não fuja da resposta. E o que aconteceu? Jonas queria fugir de ser a resposta, e de repente quer fugir de cumprir o seu voto. Então Deus tem que enviar a tempestade, porque Deus tem as suas instâncias. Tem muita gente que passa tempestade e vem na igreja e acha que é o diabo. Não é o diabo não, é você fugindo do seu voto. É você fugindo do seu voto. Não é? Às vezes o seu voto é igual o pastor Júnior falou aqui, não é? É de ser fiel a Deus nos seus dízimos e nas ofertas. Às vezes a gente tem que entender que Deus também tem essas coisas. E aqui eu entro na segunda lição.
O primeiro ponto eu disse que é possível ser um servo de Deus e ter uma enfermidade na alma. Jonas era um servo de Deus, mas ele tinha medo. O segundo ponto é que a nossa enfermidade de alma nos impede de obedecer a Deus no básico. Fala para a pessoa que está ao seu lado, a sua enfermidade na alma impede você de obedecer a Deus no básico. Ou seja, Jonas tinha feito um voto de ir onde o Senhor mandar e falar o que o Senhor mandar, era simples. Uma hora que veio do jeito que Jonas não queria, ele não queria obedecer no básico. E sabe, irmãos, existem servos de Deus que lutam com Deus. E existem aqueles outros que têm predisposição para obedecer. Por exemplo, se você for fazer um paralelo entre a vida de Jonas e a vida de Noé, você vai ver que Jonas luta com Deus até o fim. Até o fim ele vai para o peixe, depois ele prega com raiva, ele espera ver o povo morrer. Até o fim, Deus mata a árvore, mata a planta, aí ele briga, ele fica bravo. Até o fim ele contende com Deus. Agora, se você pega, por exemplo, um servo como Noé, Deus aparece para Noé e fala, Noé, constrói a arca, não tem chuva, não tem rio, não tem mar, mas constrói a arca. Por 120 anos ele cumpriu a missão dele, nunca pensou desanimar, nunca pensou desistir, nunca deixou de pregar, nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de cumprir a missão dele. Porque ele cumpriu a sua missão, ele recebeu um chamado, porque ele cumpriu a sua missão, ele salvou a família dele. E a primeira coisa, quando ele sai da arca, Deus fala, agora você vai lá e constrói um altar e derrama e oferece ali uma oferta de sacrifício. Amém, irmão? Sim ou não? Não, não é amém. Não foi Deus que mandou ele fazer. Foi ele que saiu da arca e a primeira coisa que ele fez, ele foi lá, ergueu um altar e apresentou a sua oferta. Sabe por quê? Porque Deus não precisa pedir. Somos nós que temos que ter predisposição para obedecer a Deus no básico. No básico. No básico. Então, irmãos, o nosso voto de ser fiel a Deus é obedecer a Deus no básico. Mas voltando aqui para Jonas, então com Jonas não era assim. Ele era um servo tribuloso, como os pentecostais gostam de dizer assim, né? Então, deixa eu ver aqui para mim pular um pouco assim, para mim não ser muito extenso. Então Jonas agora, depois do peixe, ele estava pronto para cumprir a sua missão. 3 dias na barriga do peixe. Quem gosta de comer peixe? Faz assim para mim. Quem gosta de pescar? Ah, não? E quem gosta de limpar peixe? Eu não conheço ninguém. Tem uma irmã lá que gosta de limpar peixe ali no fundo? Limpar peixe, irmão, é horrível. O que tem dentro da barrigada de peixe? É cheiroso? Hã? Irmão, só de você limpar ali, sua mão já fica cheirando, é verdade ou não é? Agora passa 3 dias ali naquele retiro. Hã? Como que você acha que estava o cabelo dele? Como você acha que estava o perfume dele? Você acha que só um banhozinho tirava? Não tem nada, e o peixe gospe ele lá na praia, ó. Ele fala, agora vai para Nínive. Ele estava disposto agora a cumprir a sua missão. Mas qual foi o custo? Como que ele estava agora? Como que ele estava cheirando? Como que ele estava vomitado? Imagina o cabelo, a roupa cheia de alga, as condições dele em geral. Ele não precisava ter passado por isso, precisava? Sim ou não? Não. Então aí a gente aprende a terceira lição. Que Jonas entra em Nínive e faz o que toda pessoa enferma faz. Trabalho mal feito. Jonas entra em Nínive e faz o que toda pessoa enferma na alma faz. Trabalho mal feito. A palavra do Senhor nos diz, em Jonas 3, versículo 3 a seguir, diz assim: e Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E ela era uma cidade muito grande, sendo necessários, quantos dias para percorrê-la? 3 dias. E Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Se a Bíblia fala que demorava 3 dias para percorrer, como que ele consegue fazer em 1 dia? O carro dele devia ser bom, né? Quando o peixe vomitou, ele deve ter vomitado num cavalo junto. Hã? Nada. Toda pessoa doente da alma, ela faz o seu trabalho mal feito. Ela percorreu aquela cidade pregando uma mensagem sem amor, uma mensagem sem a graça de Deus, uma mensagem que era mais o Jonas juiz apontando o dedo do que o Jonas que era uma resposta para aquele povo. Uma mensagem totalmente destituída de amor. E ele não queria que aquele povo se convertesse.
Ele não queria percorrer a cidade toda, queria que aquele povo morresse. Então você mandou eu e cruzou ali numa tarde, num dia talvez, e foi para o monte esperar aquele povo morrer. Só que Deus é Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus é Deus. É aquele obreiro que você manda fazer um serviço, é aquele líder de célula, é aquele servo, porque Jonas era um servo de Deus, sim ou não? Sim, mas como ele estava doente na alma, ele não fazia o serviço dele bem feito. Ele fez numa tarde e falou, já fiz, Senhor. Aí ele foi para a arquibancada. A gente chama de obreiro de arquibancada, é aquele que está com os braços cruzados. Ele sabe que tem serviço na obra de Deus para fazer, mas ele finge que não é com ele. Ele sabe que tem muita coisa na igreja para fazer, mas ele finge que não é com ele. Em todo lugar tem muito obreiro de arquibancada. Sei que aqui em Cuiabá não tem, mas lá em Mutum tem. Né? Quando a gente reforma a igreja assim, né, pastor? E de repente você sabe que tem na igreja tem 200, 300 pessoas. Falou, poxa, nós vamos fazer a limpeza em 5 minutos. E aí a hora que é um mutirão ali, no outro dia é 3 pessoas. Então um monte na arquibancada. Eu não, pastor Júnior não me ligou. E se o pastor Júnior ligar, não atende. Aí na hora do culto falou, o senhor me ligou? Aí o banco já está limpinho, a igreja está organizada. Não é só aqui que faz reforma, lá em Mutum também faz. Eu peguei para fazer um trem da escada lá, meu irmão. Um dia o pedreiro falou, se a gente quebrar aqui fica bom. Cobriu aquele talco. Enfim, vamos voltar para a palavra. Então, Jonas era o obreiro de arquibancada. Ele obedecia, mas não queria obedecer. Lá no fundo ele não queria. Não é? Então, aquilo que às vezes cruza os braços quando a obra precisa dele, mas acontece algo extraordinário, porque Deus é Deus. Amém? Quem crê que Deus é Deus? Que Ele está no controle. Então eu creio que mesmo com aquela mensagem destituída de amor, de graça, né, eu creio que um ninivita deve começar a falar para o outro assim, falar, rapaz, eu acho que nós não prestamos mesmo. Olha, se existe um Deus no céu, Ele deve estar muito bravo com nós, porque aquilo que a gente faz não está certo. E um começa a falar com o outro, isso sou eu que creio, né? E um começa a falar com o outro até que chega no rei, e o rei também veste pano de saco, e aquele povo todo se converte para a glória de Deus, não é? E às vezes eu aprendo com isso que às vezes é mais fácil um povo ímpio de coração duro ser tratado por Deus do que um servo, porque aquele povo já tinha se arrependido e o Jonas ainda estava lá, lutando com Deus. Eu já vi muita pessoa difícil de converter, irmãos. Mas às vezes tem uns servos tribulosos dentro da igreja que passa ano e sai ano, passando e saindo, naquela área ele não quer ser tratado. Naquela área ele não quer ser pastoreado. Naquela área ele não quer nem que Deus entre. E o que acontece é que tudo isso vai acontecendo com ele. Vem tempestade, depois vem peixe, e vem tudo que tem direito, mas ele só obedece. No fundo ele não quer obedecer. Então, irmãos, sabe, o texto termina dizendo assim, em Jonas capítulo 4, versículo 6. Então Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta. Quem que mandou a lagarta foi o diabo. Deus mandou a lagarta atacar a planta. Deixa eu falar um negócio para você. Sempre que você estiver numa situação de comodidade, Deus é capaz de mandar uma lagarta. Está lá, a obra precisando de Jonas. Jonas tinha que ser uma resposta para um povo. E ele está na comodidade, sentou na sombra, cruzou os braços, falou, quero que morra. Aí Deus falou, não é possível. Mandou uma lagarta. Na minha região tem muito agricultor. Você quer ver um negócio que faz esses cabras orar? Lagarta. Falar que deu lagarta na